Irmãos e amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho do Senhor Jesus através de Lucas. Fizemos a segunda leitura da Palavra neste texto, no capítulo 16 de Lucas. Gostaria de ler o versículo de número 19, estas palavras do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe, levanta-te, queridos, um capítulo para trás, versículo de número 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. A verdadeira riqueza da alma é o tema, é a mensagem desta parábola do Senhor Jesus Cristo, e é maravilhoso. As parábolas do Senhor Jesus Cristo têm sido subestimadas na história recente do cristianismo. Desde o início daquela chamada crítica textual do século XIX para cá, as parábolas do Senhor Jesus têm sido reduzidas na estima de muitas pessoas a meras lições morais, a meras historinhas com um fim ou uma aplicação moral, mas elas não são. As parábolas do Senhor Jesus Cristo são ilustrações salvíficas. Elas são produzidas pela mente do Salvador para ilustrar um aspecto da salvação, um aspecto do pecado, do arrependimento. Elas são para nós, leitores da Palavra de Deus, como recursos visuais para a nossa alma. E esta parábola do Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa porque ela dirime uma confusão muito grande entre as pessoas, sobretudo em nosso país. Nós ouvimos muito isso, que é a ideia de que os ricos irão para o inferno e os pobres irão para o céu. Resumindo em linhas gerais. Mas ainda mais na essência da parábola está uma mensagem mais profunda. E a mensagem é essa, que a verdadeira riqueza de uma pessoa é a riqueza da alma. E esta é a riqueza que deve ser buscada, essa é a riqueza que permanece para sempre. Com frequência, como eu mencionei, eu devo estressar esse ponto, é uma parábola mal compreendida em nossos dias. É dito que ela ensina que pessoas ricas serão punidas eternamente, e pessoas pobres serão exaltadas diante de Deus eternamente. Isso tem sido a aplicação, a leitura dessa parábola. É ensinado, é dito, que esta parábola está dizendo que uma pessoa pobre, na morte, recebe como que uma retificação pelas injustiças experimentadas aqui na terra, deste lado do céu. Bem, o rico agora, ele deve então sofrer, após a morte, padecer perturbação, tormento, e o pobre receberá grandes vantagens, simplesmente porque um foi, materialmente falando, uma pessoa de posses, e outro uma pessoa destituída de posses. Agora é falso este ensino, é claro que não está ensinando isso, porque o ensino do Senhor Jesus Cristo, na Palavra de Deus, é que há pessoas de posse, ricas, que estarão no céu, e há pessoas ricas nesta vida que estarão também no inferno. E há pessoas pobres, paupérrimas, que estarão um dia na glória eterna, e outras tantas que estarão na condenação eterna. E que há pessoas muito pobres, materialmente falando, intelectualmente falando, que rejeitarão o Evangelho até o final e partirão sem o perdão e sem a salvação. E que há pessoas ricas em bens, que buscarão o Senhor, se arrependerão de seus pecados, serão salvas, transformadas e recebidos na glória eterna. Assim, de maneira que é um absurdo ensinar que esta parábola está dizendo o que ela não está dizendo. Que uma pessoa receberá o céu simplesmente por ter sido pobre e padecido das provisões, não tido provisões materiais suficientes nesta vida, e outras serão lançadas no tormento eterno porque possuíram bens. Este não é o ensino da Palavra de Deus. O ensino da Palavra de Deus quanto a esta questão se resume nisso, porque todos pecaram e separados, destituídos estão da presença gloriosa de Deus e carecem a salvação. Na Bíblia, nós encontramos muitas pessoas que foram por Deus abençoadas com riquezas materiais, mas que não confiaram nelas e buscaram o Senhor para o perdão. Abraão, Noé, nós temos o soldado romano, Cornélio, nós temos Lídia, comerciante, próspera, e muitos outros. José de Arimateia, Nicodemos, que veio à fé no Senhor Jesus Cristo. E pessoas extremamente pobres, como o cego Bartimeu,
que buscaram o Senhor, que creram no Senhor e foram salvos. Assim, o Senhor não separa as pessoas por rico e pobre, mas sim em relação à sua resposta ao Evangelho da graça redentora. E qual é a chave, então, desta parábola? Bem, aqui está para a nossa compreensão. No versículo 15, o Senhor ele diz estas parábolas aos fariseus que eram avarentos. Observe essas palavras. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Você percebe? Assim, esta é a chave. Eu e você, os fariseus, nós olhamos apenas para o que é externo, para o exterior de uma pessoa, de uma sociedade, de um estado, de uma condição. Enquanto Deus, Ele vê através disso para dentro do coração. Ele conhece a alma, é ali que Ele olha. Nós iremos manter esta chave interpretativa desta parábola em mente, para não errarmos, conforme nós seguimos por ela. Muito bem, aqui estão os detalhes então desta parábola, começando no versículo de número 19. Ora, havia um homem rico, ele diz essa parábola para estes homens, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Um homem rico, naquela época a riqueza tinha a ver com propriedade. Se pudéssemos traduzir esta riqueza agrária para os nossos dias, seria um homem com fazendas, com imóveis, uma pessoa de muitos bens. Ele era muito rico. E o versículo de número 20 nos informa que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele homem rico. A porta, o grego é interessante, o grego é ao portal, ele jazia no portal daquele homem rico, que indica que ele não tinha uma casinha, mas ele tinha uma daquelas casas que nós vemos por aí nos filmes, que a entrada lá na frente, no jardim, lá 1 quilômetro de distância, é um portal esplêndido, e você teria que seguir por aquele jardim esplêndido para chegar na porta daquele casa esplêndida. Esta é a ideia no grego, um portal. E o Senhor, veja, em sua parábola, Ele está colocando cores bem destacadas na riqueza deste homem. E nós veremos mais alguma coisa aqui. Ele exagera a riqueza, ele aumenta de propósito. E o versículo 1 nos diz, 19, nos diz que ele era um homem que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. O quê? O que ele está fazendo aqui vestido de púrpura e linho finíssimo? Porque estas são as cores reais. Estas são as cores dos sacerdotes. Este homem tinha posses, muito dinheiro, mas vestia-se como se fosse um rei, como se fosse um sumo sacerdote, de púrpura cor e de linho finíssimo, um linho bem tecido. Impressionante, não é? Ele tinha tudo, e ele vestia-se bem, e ele comia bem, e ele vivia tranquilo e esplendidamente. Agora observe, o Senhor começa a descrever este personagem da parábola de maneira muito interessante. Ele descreve este homem a partir daquilo, ou em termos daquilo que ele tinha, vestia e comia. Veja novamente, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Você notou? Ele é inteiramente descrito em termos do que ele possuía, do que ele tinha, do que ele comia, do que ele experimentava, do que ele se vestia, inteiramente em termos externos. Que maneira de descrever uma pessoa, não é? Isso aqui é sarcasmo divino. É isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Isso é uma figura de linguagem, um sarcasmo. Nós temos ironia também. E esta é uma figura de linguagem. O Senhor está mostrando que esta pessoa só pode ser descrita como pessoa através daquilo que ela possui, veste, come, tem. Você não ouve nada a respeito do caráter deste homem, do que ele fez na vida de grande, de importante, que beneficiou muitas pessoas, de altruísmo, de filantropia, de caridade, absolutamente nada. Não havia nenhum mérito moral neste homem, em seu caráter, que pudesse ser descrito pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não é descrito por algum valor
moral ou ético, ou o que quer que seja, nem por um grande conhecimento, ou grande intelecto, ou uma pessoa perspicaz no que faz, nada do tipo. Nada substancial para descrever a pessoa, o ser, o indivíduo aqui. E por falta de algum valor desta natureza, ele só poderia ser descrito pelo que tinha, pelo que vestia e pelo que ele comia. Que pessoa vazia é descrita aqui, não é verdade? Meu querido amigo, essa é uma descrição muito interessante. Se a minha descrição ou a sua descrição fosse nesta noite, aqui neste painel, este painel transformado em uma tela de altíssima resolução, de áudio, de imagem e de som, e Deus devesse descrever, dizer algo sobre a tua vida, tua pessoa, o teu caráter, bem, o que poderia ser dito? Você conhece a Deus, teu Criador, anda com Ele, você o ama, você conhece a sua palavra, você o serve. Bem, você já teve a tua vida, o caráter transformado por Deus, os teus pecados perdoados, esse currículo imenso que nós temos de pecados lavados. O que poderia ser dito, descrito, sobre a minha pessoa, a tua pessoa, o teu caráter, por Deus, o verdadeiro caráter, aquilo que Deus vê além da estética, na alma. Nos é dito algo interessante no livro de Apocalipse, de maneira simbólica, que aqueles que herdarão a vida eterna, pecadores arrependidos, que colocaram sua fé no Senhor Jesus Cristo, receberão uma pequena pedrinha branca, isso é apenas um símbolo, com um novo nome escrito. E somente a pessoa que recebe este nome sabe o sentido dele. E eu creio que este nome é algo que descreve a essência desta nova criatura em Cristo Jesus, a maneira como este homem, esta mulher viveu para o Senhor em sua alma, em seu coração. Isso será expresso de alguma maneira neste novo nome que o Senhor dá. O nome caracteriza algo, não é? Se você pudesse ser descrito nesta noite por Deus, o que seria descrito de você em relação a Ele, ao teu Criador? Tendo sido criado um homem ou uma mulher à imagem e semelhança de Deus, não um mero animal irracional neste mundo para comer, vestir, proteger o corpo, cuidar da cria, o que poderia ser descrito sobre nós nesta noite por Deus? Como este homem, será que tudo o que poderia ser descrito sobre você é como ele se veste, o que ele comia, os lugares que ela já visitou, os amigos que ela fez, os objetos que comprou, os bens que possuiu, a qualidade destes bens? Será que seria algo desta natureza? O seu ser, o teu caráter como pessoa, olhando a história da tua vida, o que te move, o que te traz alegria, prazer, preocupação, seriam estas coisas? Seria uma tragédia, não é verdade? Terminar nossos dias e ser descrito apenas desta maneira. Me acordo surpreso uma vez, já contei essa história aqui antes, visitando um cemitério na Inglaterra, e havia ali o túmulo de um homem do século XVIII, 1700 e alguma coisa, e estava escrito na lápide deste homem: nasceu um homem, morreu um padeiro. E eu não entendi muito bem, mas refletindo, foi uma ironia aquilo ali. Não sei se foi escrito pela esposa, por um filho, por um amigo próximo que o conhecia. Nasceu um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas se reduziu somente ao seu trabalho, por mais digno que isso fosse. Nada mais do que isso, como diz o livro de Eclesiastes. Viveu para o ganho, para o aqui, para o agora, e partiu. Nasceu com a imagem e semelhança de Deus, uma alma eterna, potencial para conhecer e se relacionar com Deus vivo, e morreu como alguém que viveu somente para algo terreno, material, passageiro, que poderia ser descrito em nossa lápide por Deus ao final de nossa vida. Nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos da reconciliação com o nosso Criador, porque nós nascemos alienados de Deus pelos nossos pecados. Nós precisamos desta graça que Deus revela e oferece, é o perdão de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Nós precisamos, em outras palavras, ter este caráter natural, terreno,
material pecaminoso, mudado por Deus, transformado por Deus. Uma nova vida da alma, a verdadeira riqueza na alma, conhecer a Deus de fato, não por ouvir apenas, por estudar apenas, mas em um relacionamento real. Porque esse homem rico, ele não tinha um nome, você percebeu? Ora, havia um homem rico, no versículo 20, ora, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. O rico não recebe um nome, mas o outro recebe um nome. Isso é proposital na parábola do Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha um nome, porque ele não possuía cidadania no céu. O seu nome não estava ali. Ele não tinha um lugar no céu, no reino de Deus. Por quê? Porque tudo que lhe importava era este mundo e esta vida, o aqui e o agora. Eu não estou dizendo que ele era um ladrão, não estou dizendo nada do tipo. Aqui não é um fariseu ou um publicano que está sendo descrito. Provavelmente ele recebeu todos os seus bens, ganhou os seus bens trabalhando muito. Muito mesmo, uma pessoa dedicada. Mas em um determinado momento, ele parou e olhou para tudo que tinha até ali, gastou boa parte da sua vida e disse: "Ó alma, tens muito em depósito para muitos dias, coma, beba, folgue, esplendidamente, viva." Ele não tem um nome porque ele não conhecia Deus e não era conhecido por Deus em um sentido de relacionamento. Ele não teve tempo para Deus nesta vida. E agora, não tendo buscado a Deus, Deus não tem tempo para ele. E o seu nome não é conhecido. Nome quer dizer relacionamento, proximidade. Mas nós lemos sobre um outro homem aqui nesta parábola do Senhor Jesus Cristo, no versículo 20. Havia também um certo mendigo pedinte, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas. Chagas são feridas profundas, dolorosas. Jazia com chagas, cheio de chagas, à porta daquele homem rico. Perceba, assim como a riqueza do primeiro personagem, a pobreza deste segundo personagem, Lázaro, é exagerada na parábola do Senhor Jesus Cristo. E isso, é claro, é proposital. Esta parábola é como uma caricatura. Você já viu uma caricatura? Quando alguém faz a caricatura de um político, não é? Eles exageram aquelas protuberâncias, aqueles detalhes mais visíveis, né, grandemente. O Senhor está fazendo isso de propósito também. A pobreza, a miserabilidade deste homem é elevada aqui, é de propósito. Para quê? Para mostrar que diante de Deus, status social, material, não conta na balança espiritual. Nenhum grama. Mas o que conta é o relacionamento desta pessoa com Deus. Se você é rico espiritualmente por ter recebido o perdão de Deus. Em Apocalipse o Senhor declara a uma determinada grupo de pessoas que diziam uma igreja e se achavam ricos, porque moravam numa cidade rica. E o Senhor, de uma maneira bem clara e direta, diz: "Mas és pobre, cego e nu. Te aconselho que compres de mim colírio e se vista de roupas." Assim somos nós diante de Deus. Nossos bens materiais ou a nossa qualidade estética em escolher determinadas roupas e combinar as cores, etc. Isso não conta em absolutamente nada diante de Deus para a vida eterna. Nem quão decente você foi em sua maneira de vestir, ou simples. E aqui está, um homem pintado de propósito como um grande miserável, mas um homem que nessa história é o que está indo para o céu. Veja novamente o versículo 20, as palavras são importantes aqui. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas à porta daquele homem rico. Jazia, você sabe, é uma palavra arcaica no português também. Ele foi colocado ali, ele jazia à porta. Quando você vai a um cemitério, você lê na lápide aqui, jaz, foi colocado aqui, fulano de tal. O que nos indica que talvez ele tinha algum problema, ou ele estava tão fraco, esquelético, de fome, que ele precisou ser carregado e colocado ali para mendigar, ou ele tinha alguma deficiência física e não podia andar, parece ser aleijado talvez, e foi colocado ali. E ele também era um homem que ali jazia cheio de chagas, feridas abertas. E nós lemos que no versículo 21, ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Era um desejo, uma fome, ele ansiava, não apenas desejava. Mas ele não tinha ajuda, nem daquele homem rico. E nós vemos no final do versículo 21, que os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. É interessante isso aqui.
Eu já vi muitas pinturas, imagens desta cena. O grande portal, Lázaro pobre, e aqueles cachorrinhos, pets bonitinhos, ele lambendo ele com carinho. Mas não é esta figura aqui. Porque cachorros da antiguidade eram animais de caça, não eram pets. Eles atacavam e fugiam, eles matavam. E esses cachorros, com suas línguas ásperas, sentindo o cheiro do sangue das feridas deste homem, já buscavam se alimentar dele. Esta ideia, esta imagem aqui. Os cães vinham para lamber o seu sangue, assim como os abutres esperam pelo cheiro da carcaça para atacar. E no inferno, ou melhor, no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma representação terna do céu. E morreu também o rico e foi sepultado. Você percebe o contraste? Havia um rico que vestia-se desta maneira, não tem nome. E havia um mendigo cujo nome era Lázaro. E Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico morreu e foi enterrado. O contraste é claro aqui na parábola do Senhor Jesus Cristo. O rico, no versículo 23, ele desperta no inferno. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bem, ele foi sepultado, e o rico foi sepultado. Ele teve um funeral, provavelmente um funeral esplêndido ali na sua mansão. Eu me recordo de um famoso cantor que faleceu nos Estados Unidos jovem, aos 52 anos mais ou menos de idade, e os irmãos dele, que também eram cantores, mandaram fazer um caixão de ouro para ele, madeira coberta de ouro. Talvez você viu isso aí, não é? Michael Jackson, o nome dele. Este homem teve um funeral tremendo, provavelmente pomposo, porque nesta época era um costume estranho entre os judeus para nós, mas a família do morto contratava pessoas para chorarem por ele, para criarem ali um alardo de tristeza, para mostrar como ele era querido. E baterem no peito e gritarem coisas dessa natureza. E tocarem flautas e coisas assim. E provavelmente muitas coisas foram ditas sobre ele. Talvez coisas que não tocavam no seu caráter, na sua pessoa, mas que exaltavam o seu bom gosto. Os lugares que ele esteve, as coisas que ele possuiu, as peças de artes que ele adquiriu nos leilões, a sua adega maravilhosa de vinho, a sua coleção de carros. Que homem de gosto, que homem refinado, que homem adequado, apropriado para se conviver e ter uma amizade com ele. Seu caixão esplêndido, mas nós lemos que apesar de toda esta pompa, ele acorda no inferno. E no inferno, ergueu os olhos. Erguer os olhos. Os anjos levam Lázaro para o seio de Abraão. Este homem desperta no inferno, em tormento. Bem, este é o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre o destino eterno de uma pessoa não convertida a Cristo. Se nós tivéssemos tempo, eu trataria de outras passagens em que o Senhor Jesus Cristo ensina sobre este lugar, e talvez lhe choque. Eu tenho mencionado isso, né? Quando nós descobrimos o verdadeiro Senhor Jesus da Bíblia, o verdadeiro Evangelho, às vezes nós ficamos um tanto chocados. Talvez você se choque em fazer uma contabilização aqui na Bíblia e descobrir que o Senhor Jesus Cristo fala mais sobre o inferno do que o céu. Faça essa pesquisa e você perceberá, porque ele veio para divertir, ele veio para salvar, ele veio para resgatar. Ele diz a verdade. Bem, queridos amigos, se nós tivéssemos tempo, nós lidaríamos, mas nós não temos tempo. Assim, veja o versículo de número 23, e no inferno ergueu os olhos. De repente, ele descobre que o inferno é um lugar real e que ele está ali consciente, tão consciente quanto você e eu estamos agora aqui neste prédio. Ele descobre algo mais, que a sua alma tinha um valor maior do que o seu corpo. Ele nunca pensou sobre isso. Tudo que lhe importava era a aparência, as posses. Como as pessoas me verão, caso eu estou bonito, bonita, eu serei notado, os olhares irão passar para mim assim.
meu perfume irá arrastar as pessoas. Isso é o que lhe importava. Ele descobriu que ele tinha uma alma, e a sua alma era a parte mais importante da sua pessoa, da sua existência. Mas o que lhe importava eram as experiências, a aparência. Ele nunca considerou seriamente a sua alma, e agora era muito tarde. Bem, você pode ser uma pessoa nesta noite atlética, com uma saúde de ferro, bastante inteligente e refinado, um jovem, uma moça que passa nos exames com facilidade, alguém muito sensível, artístico e tenha boas capacidades humanas e possuir talvez vários diplomas e você ralou para alcançar estes diplomas ou chegar a este lugar na empresa, na firma, mas se isso é o que caracteriza a tua vida, então você poderia ser tão nécio quanto este homem rico descrito pelo Senhor Jesus Cristo. Que tragédia, que coisa terrível. É concluir a vida e tudo que pode ser lembrado é isto. A vida vai acabar. Este é o ponto central desta parábola. Ela irá terminar, ela irá acabar. Ela pode ser estendida por um tempo, enfermidades podem ser cuidadas, mas ela irá acabar. Este é o ponto central diante de nós aqui. E o que será da tua alma no momento em que encerrar este tempo aqui deste lado da eternidade? Fugir desta questão não é a resposta, é encará-la com seriedade. Bem, acabar a vida. Você pode ter tido sucesso naquilo que almejou realizar, ou não ter experimentado 1/10 do que você planejou, ou ter vivido com pouquíssimo, no mínimo, boa parte da tua vida, mas você e eu teremos que morrer e encontrar a morte. E onde nós estaremos? Há muitas pessoas andando em São Paulo nesta hora que nunca se importaram com a sua alma, que nunca buscaram a Deus, o seu Criador, que lhe deu a vida e a alma, para quem nós retornaremos para prestar contas. Nunca buscaram o perdão do Senhor, mas dia após dia, talvez, foram protelando e protelando e protelando e protelando, e de repente a morte os levou. Nós iremos, queridos amigos, com saúde como este homem rico, ou sem nenhuma saúde como Lázaro, partir para a eternidade. E será que você é como muitos hoje em dia, que talvez saiba disso, mas que alimente uma ideia vaga de que sim, a morte virá, haverá um dia, mas, eu vou para o céu e lá eu vou saber, lá eu vou lidar com isso, lá eu vou resolver com essa questão, lá eu vou falar com Deus. Parece que isso é o que está pendurado lá atrás da mente de muita gente. Mas não será assim, diz a palavra de Deus. Nosso destino eterno é selado aqui. A morte o sela. Não haverá diálogo, não haverá mudança, não haverá apelo, não haverá debate, não haverá, vou com todo mundo, eu vou fazer isso, vou me revoltar, vamos fazer. Não. Esse é o ponto desta parábola. A morte sela o nosso destino e não há mais tempo para considerar a mensagem do Evangelho, para decidir, para buscar o Senhor. Ela vem de repente, e isso é colocado desta maneira para nos assustar de fato, mas para nos assustar no sentido de nos despertar para esta realidade. Nós fugimos disso mais do que qualquer coisa em nossa existência. Nós nos afastamos da ideia da morte, da eternidade, mais do que qualquer outro problema. Nós simplesmente criamos 1 milhão de subterfúgios para não pensar, para colocar para frente, para colocar para longe. Isso é irracional do ponto de vista da realidade que a morte nos encontrará. E a questão então é, eu estou preparado? Veja, ninguém conhece mais sobre a morte, sobre a eternidade do que o Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que há um lugar de inferno e tormento, e que há um lugar de vida, e que o destino é estabelecido aqui pela resposta ao Evangelho. Quão nécio nós podemos ser
em não pensar sobre a morte e a vida e a morte, à luz da eternidade. Ouça novamente estas palavras do versículo 23, elas são muito gráficas. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bem, são sentimentos, é parabólica aqui a ideia. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele pede misericórdia depois da morte. E manda a Lázaro, veja, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele está orando aqui. O pai Abraão representa Cristo, representa o Pai, Deus. Parece que ele está orando, não é? De repente, no inferno, ele começa a orar. É surpreendente, não é? Mas é muito tarde, porque não há mais esperança. Ele nunca quis Deus nesta vida, ou protelou e empurrou para frente. Ele não o terá na morte. Mesmo que tenha desejado aqui e não tenha ido a ele, este desejo não servirá de nada no inferno. Bem, nós recebemos o que nós queremos. Assim, esta vida presente é o voto que você está fazendo. Por voto quer dizer, você está marcando lá no papel. Talvez hoje, ontem, amanhã, você estará marcando um X. Neste quadradinho, eu rejeito a Deus. Na terça-feira, novamente, eu rejeito a Deus. Na quarta, nos próximos anos, eu prefiro o meu pecado. Eu prefiro esta vida. Eu não tenho tempo para Deus. Eu estou marcando o meu voto. Então eu receberei aquilo pelo que eu votei. É uma consequência, não é? Você crê nessa consequência? Deus nos deu a responsabilidade de considerar esta mensagem. Veja, nós somos uma igreja calvinística aqui. Nós cremos nas doutrinas da graça soberana de Deus para a salvação de um pecador. Mas nós não somos hiper-calvinistas. Nós não negamos o chamado e a responsabilidade humana de se arrepender de seus pecados, buscar o Senhor, clamar a Ele, escolher a vida e não a morte. Esta é a sabedoria de Deus e nós não iremos jamais negar isso. E é por isso que eu posso colocar diante de você, com toda sinceridade, a todos os que estão aqui, este convite de salvação do Senhor Jesus Cristo, este chamado ao arrependimento e à fé. Da mesma maneira, a minha postura, a minha decisão, a minha escolha feita nesta vida, eu receberei. Assim, nós estamos voltando, assim por dizer. E clamando disse, Pai Abraão, ele começa a orar. Ele começa então a crer em tudo aquilo que ele desdenhou um dia. Na vida, supõe-se que ele era um judeu. Na vida ele era um ateu prático. Cresceu numa cultura que queria em Deus, mas vivia distante de Deus. Deus lá, eu aqui. Mas no inferno ele se tornou um crente que ora. O ateísmo acaba na morte. Na morte, todas as especulações e barreiras e argumentos contrários à realidade espiritual, eles se dissolvem. Na morte, um ateu se torna um crente. Não há ateus no inferno. Ele crê agora. A morte transforma pessoas em crentes. E você passará a crer. E a tua memória não estará dormente naquele dia. Na verdade, a memória servirá para alimentar o verme que nunca morre. Que deste dia 24 de maio de 2026, você se recordará estas palavras. E você terá tamanha ira e remorso. Isto irá alimentar. E cada vez que você ouviu o Evangelho e o colocou de lado, isso servirá apenas para alimentar esta consciência, este terror, este remorso inútil, porque não será satisfeito de que eu não respondi ao Evangelho da graça redentora. Olhe para além deste homem aqui. Olhe para a palavra, não está aqui? Você a considera? Você chega à mesma conclusão que eu cheguei ao ler esse texto, porque foi assim que eu cheguei a esta conclusão. Se você consegue chegar a esta conclusão na palavra de Deus, claro como ela é, então você já sabe o resultado disso. Esta é a conclusão. Assim, escolha a vida, escolha a salvação, ela é colocada também diante de cada um de nós, a morte e a vida. E a vida é recebida aqui, pelo reconhecimento de meus pecados diante de Deus, suplicando pela sua misericórdia e perdão, crendo
que o Senhor perdoará por causa do Senhor Jesus Cristo. Você será salvo. Há um sentimento muito forte aqui nestes versículos 24 a 27. No 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este consolo a tu atormentado. Ele não está dizendo que, e aqui é o versículo que algumas pessoas se baseiam para ensinar salvação por pobreza, e inferno por riqueza. Não, Lázaro está pedindo por um conforto material. Nem no inferno ele pede por conforto para a sua alma, para a sua ansiedade, para o verme que nunca morre. Ele pede um pouquinho de água, alívio. Se é isso que você quer, você já teve todo o alívio em tua vida. Este recebe o alívio agora, Lázaro, porque buscou perdão. É isso que ele está dizendo aqui. Uma eternidade sem Deus é terrível. E o versículo 27, nos é dito assim, 26, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui, do céu, para vós, do inferno, não poderiam, nem tampouco os de lá do inferno passar para cá. Qual é a conclusão que você chega aqui desta verdade, desta doutrina? Que na Bíblia, em nenhuma página, em nenhum versículo, você encontrará o ensino sobre o purgatório. Um lugar de sofrer, de purgar, e depois de bem purgado, você vai para o céu. Isso é uma invenção do catolicismo romano. Eu não digo isso para criticar você, isso é apenas um fato histórico, teológico, uma invenção do catolicismo romano, a partir do século VIII, se não me engano. Há dois destinos eternos estabelecidos por Deus: vida eterna com o Senhor, céu, glória eterna ou vergonha eterna no inferno. Não há um lugar meio termo. Isso é declarado de maneira clara aqui. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Deus, o Senhor Jesus Cristo, nessa parábola, demole a esperança de um pecador em um lugar intermediário, em que se ele não foi perfeito, não foi bom, eu vou purgar um pouco lá, mas o final vai ser o céu. Ou a ideia das seitas, de que você vai para um limbo intermediário, passar um tempo ali, depois você ascende para um lugar melhor. Isso é falsidade, isso é engano, isso é mentira que leva as pessoas a ficarem mais ou menos assim, tudo bem, eu mereço sofrer, eu fiz muita coisa terrível, mas por fim, porque eu sofri também aqui, eu vou terminar meus dias no céu. Essa é uma falsidade, esse é um engano. Eu lhe desafio a procurar em toda a Bíblia a palavra de Deus por este ensino. Você não o encontrará. Assim, queridos amigos, ouça essas palavras. É no versículo de número 27, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai Lázaro. Mande Lázaro lá, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Bem, será que no inferno, de repente, ele se tornou uma boa pessoa? Ele está preocupado com seus irmãos? No inferno ele se tornou uma boa pessoa, preocupado, altruísta, preocupado com seus irmãos? Claro que não. Porque o inferno não é um lugar de amor, de bondade, de preocupação. O inferno é um lugar de ódio, de hostilidade, de remorso, de ira, de ranger de dentes. O que ele está preocupado é o seguinte: não deixe que eles venham para cá, porque eu os defraudei bastante. E eu também roubei deles, eu também menti para eles, eu passei a perna neles. E quando eles chegarem aqui, pelo meu mau exemplo, que embora tendo crescido falando sobre Deus, ouvindo sobre Deus na sinagoga, eu tinha rejeitado a Deus, dizendo, é melhor essa vida, que Deus o quê? Deus não paga minhas contas, Ele não adiciona nada à minha vida. Chegando aqui a este inferno, eles me odiarão e aumentarão a minha carga e o meu peso de angústia neste lugar. É isso que ele está preocupado. Não há amor, não há bons sentimentos no inferno. Tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também por este lugar de tormento e aumentem o meu tormento, isto é, por sentir-se responsável pela perdição deles também. Quão triste é pensar que nossos pecados podem levar outras pessoas a grandes pecados. Isso apenas aumentará o nosso tormento. Que eu mantive uma pessoa longe do Evangelho, que eu impedi de ouvir o Evangelho, que eu usei de sutilezas para afastá-lo da verdade e crer em tolices e viver tolices.
Então, estando ali, tendo que encarar esta pessoa, e o ódio, e o remorso e a angústia. Oh, queridos amigos, eu não posso descrever estes sentimentos. É por isso que eles são figurados aqui. Eles são representados em figuras, em ideias aqui. Mas veja também, um lugar de descanso, de paz, o seio de Abraão. Por isso Deus enviou o seu Filho amado a este mundo. Porque Ele conhece muito bem o destino eterno da alma e a tolice dos nossos corações. E a maneira como nós protelamos nesta Sodoma, nesta Gomorra deste mundo, nesta Babilônia. Ele sabe muito bem a força que o pecado tem para dominar nossa mente e nos fazer protelar mais e mais um dia, mais um momento. Ele enviou o seu Filho amado para dizer estas coisas. E para mostrar o amor, o coração de Deus, que diante disso, Ele oferece o perdão e a salvação deste fim eterno. Esse é um amor muito grande do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 29, Ele fala sobre a dureza do coração humano. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, tem tantas pessoas salvas, mas se eu não desejo ser persuadido pela palavra de Deus, se eu não desejo ser persuadido desta verdade, ninguém vai me convencer a respeito disso, será que um morto ressuscitando te convencerá? Não. Um anjo descendo do céu para pregar o evangelho para você te convencerá? Não. Esta é a verdade aqui. Deus entregou a palavra do evangelho, a verdade capaz de levar um pecador a reconhecer o seu pecado, crer no Senhor e ser salvo. Ele não deu a outro meio, a outra mídia. É o texto, é a verdade revelada ao evangelho da graça redentora. Você deseja ser persuadido nesta noite? A criação te persuade que há um Criador? O homem mais rico do mundo na atualidade recentemente deu uma entrevista dizendo, a pergunta foi feita para ele, para quem você olha no sentido de espera, busca a resposta? Ele disse: para o Criador. Ele não diz crer que seja um só. É um pouco vago, mas antes ele não cria em nada. A criação o persuadiu. Construção de satélites, de foguetes, análise da natureza, o persuadiu que deve haver uma mente que trouxe à existência todas as coisas. Isso é óbvio. Mas pode ser que a criação não te persuada que há um Criador. Será que o Evangelho não pode convencer você que há sim um caminho, mas um único caminho para a salvação? E que é possível sim uma pessoa terminar os seus dias com a segurança e a certeza de vida eterna, que você não vai descobrir lá, você descobre aqui. Quando você vai ao Senhor, Ele te salva, te perdoa. Isso não te persuade? O que te persuade? Será que pessoas que você conhece, que eram profundamente presas a esta vida material, ou sujas realmente moralmente falando, ou vazias, quando elas conheceram o Salvador em arrependimento e fé, elas foram tão transformadas, a transformação dessas vidas pela fé em Cristo, não te persuade da verdade do Evangelho? O que te persuadirá? Nem mesmo um anjo vindo do céu, nem mesmo um parente morto ressuscitando um cristão te persuadirá dessas coisas. Peça a Deus então nesta noite que Ele amoleça o teu coração, porque é um coração muito duro, muito resistente à verdade. Peça a Ele que abra o teu entendimento para a realidade, porque às vezes nós ouvimos a palavra do Evangelho da mesma maneira que nós ouvimos uma novela, assistimos uma novela na frente da televisão, está acontecendo dentro da tela, tudo é lá, isso não me toca, não tem a ver comigo, é lá, as coisas estão acontecendo lá. Para que você ouça como para você nesta noite. Entenda que esta é uma oportunidade dada por Deus diante do Evangelho para você responder à mensagem de salvação. Peça a Ele. Você pode pedir mesmo por isso: Senhor, amolece o meu coração. Eu compreendo, mas eu não consigo agir, andar, eu parece que estou preso a ideias, a conceitos, a pecados. Me ajuda nisso, Senhor. Você pode pedir mesmo isso. Há uma incredulidade viva dentro do meu coração. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, tira isso de mim, me ajuda a ver, me ajuda a compreender. Você pode começar mesmo assim. Você sente frieza, incredulidade,
insensibilidade a esta mensagem, se ela não parece chegar a você sendo a palavra de Deus, você pode mesmo pedir isso ao Senhor. Mas se ela já fala com você como um espelho, então você deve respondê-la hoje. É muito interessante. Muitas vezes preguei o Evangelho, aconteceu muitas vezes. Depois do culto alguém veio conversar e falar: pastor, foi meu irmão que te falou sobre a minha vida? Não, mas você descreveu a minha vida ali naquela mensagem, a minha pessoa. Outra pessoa não veio mais à igreja aqui porque a irmã convidou e chegou em casa e falou: você contou tudo sobre a minha vida para o pastor, eu não volto mais lá. É a palavra que faz isso. Se ela se coloca diante da tua consciência como um espelho, ela revela você aqui. Deus está falando com você pela palavra. Responda, diga a Ele a verdade: Senhor, eu sou este pecador, eu necessito de misericórdia. Eu terminarei os meus dias aqui, eu não estou seguro, certo? Eu não tenho certeza e paz de perdão e vida eterna. Me perdoa, eu tenho vivido desta maneira, eu sou descrito aqui nesta parábola, e em tantas outras, em tantas verdades da Bíblia. Clame a Ele de todo o teu coração. Não há outro requisito, você não precisa memorizar toda a Bíblia primeiro, nem fazer um seminário, nem conhecer a diferença entre todas as igrejas, isso, aquilo. Se a palavra de Deus vem a você como um espelho para a consciência, para a alma, ela revela o teu estado, a tua consciência. Então, o Evangelho se dirige a você também. Assim, é nesta noite, se você ouve a voz do Senhor, não deixe para o próximo dia. Não transfira para o próximo dia. Não siga em frente, olhando as coisas externas. Primeiro eu vou arrumar minha casa, primeiro eu vou arrumar meus negócios, primeiro eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo. Não siga olhando para a aparência das coisas. As coisas parecem estar melhorando. Eu tenho crescido, tenho amadurecido, vencido alguns vícios. Olhe para a palavra de Deus e o que ela revela do teu estado. Não jogue a tua alma fora. Satanás, o diabo, ele é o inimigo da alma de cada indivíduo aqui nesta noite. E ele trabalha, esse é o negócio dele, o business dele. Ele trabalha para manter a mente em outro lugar, senão na consideração da alma e da eternidade. Ele trabalha para manter a tua mente focada em outras coisas, porque ele é astuto, ele sabe muito bem que se eu estou como eu estou, sem Cristo, eu estou condenado. E o que ele faz então é me manter nesse estado, longe da palavra, distraído, para que simplesmente eu termine os meus dias aqui. Você percebe como ele é astuto? Ele não precisa fazer grandes coisas, senão nos atrapalhar, para que você viva somente para o aqui e agora. E ao final da sua vida, tudo que pode ser dito é o que você possuía, o que você vestia, o que você comprou, o que você construiu materialmente, o que você adquiriu materialmente. Só isso. Mas ele tem uma alma. Ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Não há nada que reflita a glória e a santidade de Deus nesta vida, um caráter transformado, um relacionamento com Deus, verdadeira paz do alto. Não. Somente o que ele vestiu, o que ele comeu, o que ele possuiu. Que tragédia. Uma vida sem o perdão de Deus, concluída aqui. Ore ao Senhor hoje ainda. Clame a Ele. Lembre-se, nós não enganamos a Deus com a nossa estética, com o nosso exterior. Ele vê o coração. Ele conhece o estado do nosso coração. Mas lembre-se, Ele recebe e aceita o clamor do coração arrependido. Ele não receberá a religião dos lábios, um coração contrito, um espírito quebrantado pela convicção de pecados, que se dirige a Deus em arrependimento e clamor. Ele receberá, Ele te receberá, Ele te salvará. Você será salvo e liberto, não só da morte e da condenação,
mas do temor dela nesta vida. E no lugar disso, certeza, isso é para você. Isso não é para o rico ou para o muito pobre. Isso não é para os extremos, é para todos. É tão maravilhoso, né, que parece que a nossa mente não consegue captar que o Criador, o eterno Deus, tem enviado perdão e salvação para toda pessoa que nele crer, se arrependendo ou buscar. É para você este Evangelho. Receba-o então e seja salvo e segura da tua salvação. É a promessa de Deus em Jesus Cristo. Vamos orar todos ao Senhor. Ó Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra registrada, que é o registro da palavra viva, o Senhor Jesus, que veio a este mundo. Que neste dia, nesta época, o Evangelho ainda seja pregado, e muitos têm se lançado para dentro do reino, pela fé em Cristo Jesus, virando as costas para este mundo perdido, para esta cidade da destruição, para entrar no teu reino pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Ó nosso Deus, não nos permita jamais pensar que isto é algo pequeno, que isso é para os pobres de intelecto, que isto é uma válvula de escape. Não nos permita sermos mais enganados pelo maligno. Diante de nós, a eternidade, a morte vindo e o destino eterno, e esta porta aberta para a salvação, mesmo hoje diante de nós colocada. Ajuda-nos, pois, e compunge muitos nós te rogamos, arrancando-os das trevas e das chamas eternas, para o reino de paz, de luz, de vida em Cristo Jesus. Nós te rogamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador, e para o teu louvor, ó Pai. Amém.